Olá, pessoal, tudo bem? Você aí que está nos assistindo no canal do Aprova Concursos, eu sou a professora Daniela Tatarim, professora de redação aqui do Aprova e estou aqui junto a essas três pessoas fantásticas para conversar um pouquinho com você também. Vamos conversar aqui entre nós, mas passar muita informação bacana para você que está aí nesse momento de preparação para um concurso público. Não é não, Ritel? Isso mesmo, pessoal. Muito prazer aí falar com todos vocês. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Extravagante aqui no Aprova. E hoje a gente vai conversar não só sobre editais que já foram publicados, mas também a gente vai mencionar aqui alguns editais que temos grande expectativa de que saiam logo, não é, professor Guilherme? Com certeza, com certeza. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Biasotto, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário e também da legislação extravagante, mas da parte civil e administrativa. E a expectativa é muitos editais de tribunais do trabalho esse ano, já 2 editais já publicados e um já no forno para publicar, que é do TRT do Rio de Janeiro, e todos os editais já publicados, que ainda estão para serem publicados, o mais importante são matérias genéricas, como português e também matemática com o nosso grande mestre, Sergião. Vamos lá, né? Gente, eu não dou aula de legislação extravagante, mas a minha matéria é muito extravagante, né? Dou aula de raciocínio lógico, estatística, matemática financeira e as matemáticas que costumam cair no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Vamos começar conversando sobre os concursos que saíram, né? Nós temos aí os TRTs que vão sair esse ano. FCC, nós temos né? As polícias que vão sair esse ano. Sebrasp. Nós temos aí a ESAF, com os concursos de auditor, analista para sair, e nós temos outros concursos como Banco do Brasil, Petrobras, Transpetro, Caixa. Então, eu acho que seria legal, de repente, começar, Guilherme Biasotto, né, para não ter dois Guilhermes, Biasotto, né? e Ritter. Tá certo? Você bater um papo com o pessoal sobre o que você recomendaria da FCC, TRTs. Boa. O Guilherme falar um pouco sobre a CESP, Polícia Federal, Agente Penitenciário e Polícia Rodoviária Federal. A Daniela trabalhar a parte do Banco do Brasil, da Caixa, né, passar a ideia da Sesgran Rio para os alunos, e eu fico com a parte da ESAF. Vamos bater um papo para o nosso... Direcionado. Exatamente, para o nosso aluno que está assistindo esse debate aqui, essa mesa redonda, ter uma ideia do que é cada uma banca e do que é cada um do concurso. Para ele poder decidir o que eu devo estudar, o que eu vou fazer, né? Nível médio, nível superior. Então, vamos até começar. Decidir se dá para tirar para todos os lados, ou se de repente ele deve focar em uma área, uma banca. Legal, bacana. Exato. Vamos lá. Nesse ponto, pessoal, aproveitando o gancho do mestre Sérgio, é o seguinte: TRT. Até na sexta-feira de carnaval, eu gravei um vídeo nas minhas redes sociais falando que esse era o ano dos TRTs. Porque, olha, nós já temos o TRT da 15ª Região publicado. No final do ano passado, tivemos a prova do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e do TRT do Ceará. E está para publicar TRT Bahia, TRT Rio de Janeiro, TRT São Paulo e TRT Espírito Santo, 17ª Região. Então, só até o final do ano, mais 4 TRTs, sendo que já tem um publicado, que é o TRT da 15ª Região, e ainda tem um de Pernambuco, se não me engano, ainda tem um Pernambuco. Então, esse é um ano de TRT. Pegando o gancho de resolução de questões, dentro da minha matéria Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, temos um pequeno problema, que é a praga da reforma trabalhista. Praga não, eu amei a reforma trabalhista. Para o meu escritório isso foi maravilhoso, até cheguei aqui um pouco atrasado, o pessoal queria me matar, uma loucura. Aí, mas ele não vai te matar, você vai pagar o lanche depois. Eu vou pagar o lanche depois, ficar tudo certo. Mas tomem cuidado para resolver questões, ainda mais sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista entrou em vigor dia 13 de novembro do ano passado. Já o primeiro concurso a cobrar a reforma trabalhista, antes dela entrar em vigor, foi o Tribunal Superior do Trabalho, e foi a FCC. Depois veio o Tribunal do Ceará, mas aí já foi CESP, tá? Só que de reforma trabalhista cobrada, só tivemos, salvo engano, o TST. Então vocês não terão muita gama de questões anteriores sobre a reforma trabalhista para tratar, para exercitar. Então, o que eu oriento? Pegue as questões do banco de dados do Aprova
e faça a questão já analisando a reforma trabalhista. Pô, você vai estudar 3 vezes. Porque você vai analisar o assunto, depois você vai ter que linkar esse assunto para saber se ele foi alterado ou teve alguma novidade da reforma trabalhista. Depois você vai ter que ir lá no texto da CLT já com a reforma trabalhista para ver onde que está o erro, onde que está a incongruência. Então você acaba estudando 3 vezes, exercitando a questão, analisando o assunto e analisando sobre a reforma trabalhista. E dentro da reforma trabalhista, você tem que separar o direito do trabalho e o processo do trabalho. Do direito do trabalho, de alterações e inclusões importantes, eu peço que você tome cuidado com trabalho intermitente, tá? Foi uma definição, é uma modalidade de contrato de trabalho nova no direito do trabalho, na CLT. A própria reforma traz a definição do que é trabalho intermitente e um dia depois, olha que louco isso, a reforma trabalhista entrou em vigor dia 13 de novembro. No dia seguinte, dia 14, é publicada a medida provisória número 808 de 2017, já alterando a reforma. Então a reforma altera a CLT e a medida provisória altera a reforma que alterou a CLT. E a medida provisória, há 2 semanas atrás, ela teve prorrogada a sua vigência por mais 60 dias pelo Congresso Nacional. Então ela está em pleno vigor. E o trabalho intermitente teve a novidade incluída pela reforma e ele já teve alterações promovidas pela medida provisória. E sobre o trabalho intermitente ainda não teve questão em prova sobre ele. Então, muito cuidado sobre trabalho intermitente, sobre teletrabalho também. Tomar cuidado sobre quitação anual das obrigações trabalhistas, que é uma novidade. Agora, o que eu estou apostando muito é o artigo 507A da CLT, salvo engano, que fala sobre a representação dos empregados. A Constituição, no artigo 11, ela diz que é um direito social do empregado ter uma comissão para representar os interesses do empregado frente à empresa. Ou seja, você aproximar, ter um diálogo direto entre empresa e trabalhador. Evitar que, para todo e qualquer assunto, o sindicato tenha que intervir. Porque, às vezes, dependendo do assunto, é um assunto corriqueiro, cotidiano, do dia a dia da empresa, não precisa o sindicato vir para intervir nisso e assumir as negociações, não precisa. Tanto é que a Constituição trata dessa comissão. E a reforma trabalhista só agora em 2017. A Constituição de 88 e esse direito social só foi regulamentado agora ano passado. Então, muito cuidado com a parte de representação dos empregados frente à empresa. Então, assunto de extrema importância dentro do direito do trabalho. Processo do trabalho, tem que tomar cuidado com custas e emolumentos. Agora tem um detalhe. No concurso do TRT de Pernambuco, para técnico judiciário não cai custas e emolumentos. É uma puta de uma novidade, porque custas e emolumentos dentro do direito processual do trabalho é um assunto corriqueiro. Todo concurso TRT sempre cai, sempre apareceu. Só que para técnico judiciário do TRT de Pernambuco, no conteúdo programático não aparece. Mas para analista judiciário já aparece custas e emolumentos. Então, toma cuidado com custas e emolumentos, tome cuidado com gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça teve uma alteração profunda. Quem tem direito à gratuidade de justiça, mesmo tendo o direito à gratuidade de justiça, vai ter que pagar algumas obrigações, e isso diminuiu muito as ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, principalmente honorários sucumbenciais. Então, olha como é que era. A pessoa... É uma alteração recente, né? Recentíssima, agora de novembro. Tanto é que, em dezembro, o número de ações trabalhistas caiu pela metade na Justiça do Trabalho. Então, olha que interessante. O empregado entrava com a ação trabalhista, se ele não ganhasse nada, não ia perder nada. E era uma coisa que meus clientes, que eu advogo para a empresa, sempre reclamavam. Olha só, eu paguei tudo para ele, está tudo certinho, ele me aciona na justiça, eu tenho que te pagar, que sou eu, advogado, tenho um gasto com tempo, tenho um gasto com processo, e se ele não ganhar, não me paga nada. Isso mudou. Então, quem perder o processo paga o advogado da outra parte. Então, se o meu cliente perder, ele paga o advogado do reclamante. Se o reclamante perder, ele me paga. Então, isso muda, e mesmo que seja beneficiário da gratuidade de justiça. Tome cuidado com embargos à execução. Os embargos à execução também foram modificados com relação à garantia do juízo. Algumas empresas não precisam garantir o juízo para opor embargos à execução. E tome cuidado com o depósito recursal. O artigo 899 da CLT foi profundamente alterado
dentro desse assunto, dentro de processo do trabalho. Então, eu acho que deu para já alinhar os assuntos mais importantes, todos os TRTs que já estão publicados e que vão publicar. Então, esse ano, mete bronca em Tribunal Trabalhista que esse ano é o ano. Senhor, eu tenho uma dúvida, queria tirar, eu não sou da área, claro, Manda. né? Mas assim, pensando agora nessa recente, né, reforma que nós tivemos, enfim, talvez algumas questões que possam ser um pouco mais polêmicas devem estar chegando agora nos tribunais superiores. Perfeito. Então, é uma tendência da banca para evitar anulações, manter questões mais realmente no sentido de letra da lei, para evitar polêmicas que, porventura, no futuro, né, venham a ser resolvidas por tribunais? Será que nesse momento as bancas vão optar por isso? Uma linha segura? Ritel, tu é o cara. Não, ele foi no... Eu ia perguntar de um jeito mais, assim... Chucro. Chucro, porque eu sou de letras. Mas eu ia perguntar, porque eu estava aqui prestando atenção, eu ia perguntar assim, mas professor, você acha que essas alterações que são tão recentes e ainda estão gerando tanta discussão, não é mais fácil ficar de fora? Mas o Ritel perguntou de um jeito tão bonito. Não, Ritel, é coisa de criminalista, né? É coisa de criminalista. Eu estou quase me inscrevendo pro TRT. Nossa, pelo menos na discursiva vou bem. E o Ritel, por ser penalista, a oratória dele é outro nível. É outro nível. Tu vê até a entonação. Porque foi isso que ele perguntou, né? Exatamente. Eu só dei uma simplificada. Então, aquilo que mudou agora, super recente, vem esse negócio de medida. Sabia que eu sei que medida provisória o presidente pode fazer quando ele quiser? Eu sou aluna da pós-graduação de Direito Educacional. Mentira! Mas eu não falo desse jeito ainda. Então, assim, era só isso, tipo, o que é novo, que ainda está muita gente discutindo, mas o professor Guilherme Ritter... Excelente pergunta. Exatamente o que o Ritter falou. Para evitar anular questões, para evitar recurso de questões, eles vão cobrar a letra fria da lei. Então, esse ponto da reforma trabalhista foi interessantíssimo para os alunos. Porque não há súmula para você ler sobre reforma trabalhista, porque não tem. O próprio Tribunal Superior do Trabalho se reuniu no dia 16 de fevereiro, salvo engano, para tratar sobre a reforma, só que qual a decisão do TST? Vamos tratar sobre a reforma numa instrução normativa. Não vamos agora, nesse momento, já alterar de supetão, de bate-pronto, toda a nossa jurisprudência uniforme. Então, ainda vai ser tratado pelo TST. O TST ainda não se pronunciou sobre a reforma trabalhista. E, por causa disso, pela falta de jurisprudência, pela grande discussão, inclusive se a reforma trabalhista já se aplica às ações em andamento, vai ser aplicada só para as ações que vão ser dadas vai ser dada entrada, para as ações que já foram. Tem juiz julgando para tudo quanto é lado. Tem juiz que julga de acordo com a reforma, tem juiz que odeia a reforma trabalhista e falou que não vai aplicar e não está aplicando. Tá um samba de crioulo doido isso aqui. Então, sobre a reforma trabalhista, agora é o momento. Ele vai te perguntar o que está escrito na CLT, ele não quer saber de discussão. Não há doutrina nem jurisprudência a ser questionada sobre a reforma. Toda e qualquer questão sobre a reforma é letra fria da lei. E é menos coisa para você estudar. Com certeza. Não precisa se preocupar com livro, com artigo jurídico, com súmulas, OJs, precedentes. Esquece. É a CLT pura e cristalina e a aula. Mandou bem. Perfeito. Então, pessoal, aproveitem, né? Aproveita essas dicas realmente. Você vai ter que estudar uma matéria, já reduz bastante o conteúdo que você vai ter que estudar, né? Enfim, né? Você vai ter provas muito mais seguras, talvez, nesse período. Eu vou falar um pouco agora sobre processo penal, direito penal, né? Você que está vendo e quer fazer o concurso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A gente teve aí, né, nos últimos dias, excelentes notícias, né? 500 vagas para a Polícia Rodoviária Federal, 500 vagas para a Polícia Federal. Então, a gente está na grande expectativa de que esses concursos eles aconteçam logo. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, né, você que vai estudar direito penal, você vai conseguir aproveitar um núcleo comum da matéria. Por exemplo, você sabe que direito penal se subdivide em parte geral e parte especial. A parte geral é aquela parte que você tem que tomar mais cuidado quando você for estudar. Por quê? Porque é cobrado muito mais teoria, não é? Cobram-se alguns julgados, a depender da prova. A CESP em direito penal tem esse padrão, não é? Então, súmulas você precisa estudar também. A depender do cargo que você for tentar, até mesmo informativos de jurisprudência, em especial da STJ, eles gostam de cobrar bastante. Já da parte especial do direito penal, a grande dica estude letra de lei e resolva questões. Embora, né, não seja cobrado apenas letra de lei, eventualmente pode ser que cobrem também ali algum entendimento jurisprudencial, mas majoritariamente as bancas vão cobrar letra de lei mesmo.
Então, por exemplo, o capítulo ali dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Mas aí você tem que estudar muito, tem que estudar muito. Bom, em processo penal, tem que lembrar, né? Se você, por exemplo, está fazendo um concurso para a Polícia Federal, tem que estudar muito inquérito policial, mas muito mesmo. Então, o inquérito policial você tem que dominar toda a matéria, tá? Claro, ação penal é um tema que também cobra-se muito. Matéria de provas, quando está no edital, você tem que estudar, tem que tomar esse cuidado, né? Enfim, são alguns dos temas mais cobrados aqui. Claro que a depender do concurso, se fosse, por exemplo, magistratura, a gente teria outros tópicos, mas concursos na área policial, esses são os principais. Ação penal, inquérito policial, matéria de provas e, claro, não falei, mas falo agora, prisões. Prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, né? Até mesmo essa discussão que existe sobre a prisão após a decisão condenatória em segundo grau, embora polêmica, muito provavelmente na tua prova a gente vai ter uma decisão do STF já e talvez eles queiram, né, cobrar. Então, tome cuidado com isso, né? Essa é uma questão que está, né? Já teve uma definição da STJ e logo, provavelmente, acredito eu, o STF vai tentar, né, decidir de forma, né, absoluta, porque o que não pode realmente é haver essa insegurança jurídica de cai com o ministro, cai com outro ministro, uma decisão é de um jeito, a decisão é do outro, não daria conta. Outra questão importante, legislação penal extravagante, né? Então, você vai ter que estudar, e isso para qualquer concurso que se faça, quer seja a Polícia Rodoviária Federal, quer seja a Polícia Federal, quer seja, né, o concurso do Banco do Brasil, porque cai lá também lei de lavagem de dinheiro. Então, assim, a grande dica é também estudar muito letra de lei. Normalmente, as questões, elas cobram letra de lei nessa parte. Ou seja, de tudo que se estuda, aonde se foge um pouco da letra de lei é na parte geral de direito penal. Essa, realmente, você tem que aprofundar, por isso que um bom curso, muitas vezes, traz um grande atalho nos estudos. Mas, então, lei de lavagem de dinheiro, lei de drogas é muito importante. Ó, eu vou dar aqui duas dicas. A gente tem que esperar o edital, é claro. Mas assim, ó, Lei 12.850, eu estudaria bastante, que é a lei do crime organizado. Veja, né, a gente ainda não saiu, a gente vive, né, diariamente a Operação Lava Jato, cada semana você acorda, tem uma nova notícia, uma nova operação, né, uma nova fase. Então, assim, as delações premiadas, por exemplo, elas foram impulsionadas por essa lei, 12.850 de 2013. Estuda bastante, total relevância, em especial para a Polícia Federal. E também, né, eu faço uma aposta aqui, não sei se será cobrado de fato, mas não deixe de estudar também a lei número 13.260, que foi a lei do terrorismo, que surgiu na época das Olimpíadas e que também pode ser aí cobrada. Um detalhe, a gente teve uma alteração agora em 2017, Polícia Federal vai cobrar, não tenha dúvida, que vai ser a nova lei de imigração. Pode pegar o edital antigo. Que maneiro. Isso é importante. Oi. Mas você sabe que eu estava aqui ouvindo você falar de terrorismo, o concurso da PF 2013? Foi o último, né? 2014 teve pra gente, 2014. 2013 escrivão, 2014 agente e tem também o papiloscopista que foi também em 2013. Porque a proposta de discursiva era sobre terrorismo. Exato. A questão da Síria e da PRF era para diferenciar contrabando e descaminho. Perfeito. Então, você usa os conhecimentos que o professor Rito... O que eles estão colocando aqui, que são conhecimentos específicos, você traz para a prova discursiva. E aí muda um pouco a perspectiva, porque ele tem que ter o conhecimento ali da letra da lei, mas ele tem que saber aplicar. Porque lá na discursiva, ele quer saber, por exemplo, como queria lá a diferença entre contrabando e descaminho. O texto motivador citava o artigo do Código Penal que tipifica o contrabando como uma prática criminosa, né? Ele tinha que ele tinha que colocar no texto se era o que configurava o delito, trazer exemplos. Aí sai do conhecimento específico, vem para o conhecimento de mundo, né? Exemplos de práticas constantes de contrabando no território nacional e impactos à economia e saúde pública, que já induz a pessoa com uma boa leitora a saber que medicamentos também são alvo, né, do interesse do contrabando. A questão econômica aí não tem como deixar de falar de eletroeletrônicos, até cigarro, que vai interferir nas duas. Então, ele pega o conhecimento específico traz para a discursiva e casa ali o conhecimento específico com a ideia da linguística textual. Como faz texto? O conhecimento específico da matéria e o conhecimento técnico da escrita. Da técnica de redação. Top. E essa questão foi cobrada em 2014. Agora eu só não sei, 2013, 2014, agora eu só preciso me localizar o que é PF e o que é PRF, porque a gente fez o que cai na prova discursiva, PF, PRF,
se antecipando em função do que o Jungmann colocou lá, que não tem necessidade de suprir vagas ali no efetivo e tal. As duas propostas eram atuais, à época, continuam. Agora a gente tem a questão, quando você falou da legislação para a imigração, olha quanta gente apareceu na TV entrando no Brasil. Exatamente. A galera está vindo da Venezuela a pé, entrando pelo Acre. Isso aí dá uma beleza de uma discursiva para a PRF. Viu, professor? E até um detalhe que é bem interessante, que é o seguinte, seria interessante verificar realmente a data que com essa questão do contrabando e do descaminho, porque olha só, em 2014, qual crime foi modificado na metade do ano? Contrabando e descaminho. Houve uma modificação na metade do ano, os dois crimes estavam previstos dentro do mesmo artigo, que era o 334, e houve uma separação, foi criado o 334, letra A, num deles nós temos o crime de descaminho, no outro nós temos o crime de contrabando. Então veja, né, era uma novidade se caiu em 2014, ou se foi em 2013, provavelmente já havia a discussão para haver essa separação dos dois delitos. Né? Eu procurei aqui. Uso da tecnologia favorável ao processo educacional. Espero que os meus alunos estejam assistindo isso para eles entenderem. Foi 2013, PRF 2013. Tinha um pequeno texto, um trechinho que diz assim: nas regiões brasileiras de fronteira, o crime de contrabando tipificado no artigo 334 do Código Penal, no capítulo referente aos crimes praticados por particular contra a administração geral, ao lado do tráfico de entorpecentes e drogas afins, é o que mais importuna a atividade dos poderes públicos, tanto de prevenção e fiscalização, quanto de repressão ou apuração das responsabilidades penais. O Brasil tem uma peculiaridade em relação a esse crime, devido ao fato de possuir milhares de quilômetros de fronteira seca, muito difíceis de fiscalizar. Então, tinha esse trechinho. E aí a proposta pedia que ele fizesse, havia 4 comandos. O primeiro pedia que ele definisse o crime de contrabando. Para definir, ele tem que conhecer a lei. Se ele não conhece a lei, ele não vai conseguir definir nada. Indique em linhas gerais as circunstâncias que integram esse tipo penal. Acha na lei, não acha? Exato. Então, pega a lei e traz para a discursiva. O segundo item, comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Conhecimento de mundo. Sim. Né? E o comente. Então, é a visão dele. Ele tem que ser uma pessoa que tem esse olhar mais amplo para o que está acontecendo, vai casar o conhecimento técnico a conhecimento de mundo para poder produzir. O terceiro tópico era explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia nacional e para a saúde pública. E aí já dá deixa para ele saber o que ele pode abordar aí. Uma pessoa bem informada, uma pessoa que busca diferenciar suas fontes de informação e que estuda, porque tem que haver, né? Tem que conciliar os dois. Dar conta de fazer. E, por fim, ele deveria sugerir, isso eu acho fantástico, sugira. E aí as pessoas, elas colocam coisas absurdas. Elas dão aquela surtada legal. Chama os Vingadores. Ou pedir mask também, né? Sugira medidas e ações efetivas. O comando é sempre direto. Se é efetivo é porque tem que ser colocado em prática. Eu não posso colocar... É mais ou menos como uma pessoa falar assim, não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí não dá certo porque Deus não quis? Não, isso não funciona. Então, sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias e cargas no país. Então, o que dá para ser feito para combater? Trazer também. Então, tudo que ele... conhecimento de mundo, conhecimento teórico, a questão da lei, isso tudo ele traz e aplica na discursiva. Isso é sensacional. E é fantástico, né, comentar sobre isso, porque imagine, um ano depois que cai essa redação, na verdade, né, menos tempo, muda, os crimes se separam de contrabando e descaminho. Inclusive, uma das grandes mudanças que teve é que só havia aumento de pena quando o contrabando ele era realizado, ou descaminho, por meio de transporte aéreo. Mas vamos pensar, por exemplo, o sujeito que traz um produto do Paraguai, não é? Muitas vezes ele não traz por meio de transporte aéreo, né? Ele vai trazer por meio de transporte fluvial, né? Vai tentar fugir, claro, ali da fronteira seca, né? Vai tentar fugir, né, do posto de fiscalização, então muitas vezes eles vão tentar pelo rio ali, né, atravessar. Hoje, tanto o transporte fluvial quanto o marítimo também tem o condão aí de levar a pena. Separados os dois delitos, porque o contrabando envolve uma substância proibida, um produto proibido, e o descaminho é um produto permitido, mas que a pessoa tenta iludir no todo em parte o pagamento do tributo. Então veja que a prova cobra um tema que logo na sequência foi modificado porque já havia discussão.
O outro tema que foi mencionado, terrorismo. Logo na sequência, em 2016, nós temos a nossa definição do crime de terrorismo. Então, assim, é uma grande aposta realmente a lei de imigração, porque né, nós tivemos aí grandes alterações, a gente ainda tinha o Estatuto do Estrangeiro, que foi cobrado na prova anterior, e agora, então, 2017, criação da nova lei de imigração. Eu vou falar para vocês, eu vou pedir que vocês confiram, por gentileza. Talvez, confiar na memória não é tão bom aqui, mas 13.445, se a memória não me falha nesse momento. No 4G, professor? Mas, por gentileza. Com licença. Por gentileza. Eu não estou nas redes sociais, eu estou no Google. E, como é o nome, professor, da lei que você quer? 13.445. Ou coloca lei de imigração. De imigração. Mas você sabe que esse negócio da imigração é muito legal, porque, quer dizer, em termos, o legal é um assunto interessante para trazer para a discussão em função daquela onda migratória que começou lá atrás, com os problemas da Síria, a Venezuela, então, não é tão distante da gente assim. Isso é legal de se ver. E veja que eu digo mais, e tem uma discussão jurídica interessante, porque há uma diferença legal entre refúgio e a migração. De 2017? De 2017. Lei número 13.445, de 24 de maio de 2017. Olha aí, Mas, professor, quais são os números da Mega Sena, por gentileza, professor Guilherme? Mas olha, essa lei é muito boa, porque assim, há uma discussão, por exemplo, em relação aos sírios, né, tem sido concedido o refúgio. Nós temos uma lei, se não me falha a memória, de 97, essa eu não lembro o número. Né? Se puder procurar, como é o nome da lei? Lei do refúgio. Eu vou cobrar o 4G de 97. Depois. Lei do refúgio? Exatamente, porque o refúgio ele envolve uma perseguição por motivo de discriminação, enfim, e a migração não. Então, por exemplo, essa situação que tem acontecido no Brasil, né, refugiados da Venezuela, se eu não estou enganado. Refúgio, 9474 de 97. 9474 de 97. Então você tem uma diferença jurídica entre refúgio e a migração que é fantástico para você estudar. E veja, né, você que quer trabalhar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, se pegar uma região de fronteira, tem que saber lidar com uma situação dessa. Até só um detalhe, eu vou acrescentar também uma questão de perfil. Né? Eu vejo muita gente que gosta e quer ação. Né? Então a pessoa vê lá, né, Polícia Federal, quer ação. A Polícia Federal permite isso, mas permite mais também, né? Existem pessoas que vão trabalhar em aeroportos, existem pessoas que vão trabalhar em portos. Então, assim, claro, quem gosta mais desse lado operacional é fantástico. Você vai passar por uma escola de polícia que fica em Brasília, vai ter um treinamento de ponta, né? Comparável aos melhores países que nós temos, enfim. Mas também, não pense que você vai ter que ficar na rua igual o Rambo, né? Trabalhando, não. Né? Eu acabei de pensar aqui, não é como aquela série Quântico. Isso, exatamente. Olha, nossa. Exatamente. Mas eu estou pensando no perfil. A pessoa que está lá no aeroporto em Foz, ela tinha perfil para ficar lá? Porque eu acho que não, hein? Pois é, né? Pois é. Ó, é brincadeira. Eu já escutei, era de um auditor da Receita, que ele falava que, né, aqueles que não querem tanta ação, eles escolhem aeroportos, desde que tenham passado uma boa colocação, né? Porque é um trabalho mais tranquilo, enfim. Então, vai querer passar com 20 dias de absoluto no aeroporto de Foz do Iguaçu. Mas para o policial. Mas agora pensa uma região de fronteira, de fato, né? Passou o aviãozinho lá, né? Não tem identificação nem nada, tá a Polícia Federal atrás dele, né? Vai tentar ver onde vai pousar. Então, assim, tem os dois perfis. A gente sabe que tem gente que gosta desse lado, quer partir para o operacional, e tem gente que vai querer partir para a parte de investigação, enfim. E a Polícia Federal, ela permite isso, né? A gente sabe que nos últimos anos houve uma estruturação, a gente tem visto a Polícia Federal e, de fato, ela tem feito um trabalho fantástico no país, está mudando, né, a forma como a gente enxerga a corrupção. Então, eu falo assim, além de ser um bom concurso, de você garantir, né, aquela estabilidade que você quer... Uma carreira fantástica. Uma carreira fantástica. Você vai se realizar profissionalmente, você vai estar ajudando a contribuir, de fato, né, para um país com menos corrupção, enfim. Então, pode alcançar fantástico. Com certeza. Federal. É verdade. Exato. Por sinal que foi condenado por um crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Mas né? por isso que eu falei. Sem juízo de valor, sem nada, mas, né, claro, foi uma sentença que foi pública, enfim, todo mundo soube da situação, mas comentou, né, já foi cobrada uma redação sobre contrabando e o delito foi de facilitação, que é o 318 do Código Penal. Tá vendo? Né? Mas é isso, né? A gente está falando de penal, que se deixar falar de penal, processo penal, a gente fica o dia todo aqui conversando. E o Altenfelder está aqui só fazendo cálculo. Exato. Eu tenho certeza de que ele está calculando. Porque o meu gancho é diferente do de vocês, porque o meu gancho é exatamente que o o aluno estuda para a FCC é diferente do que ele estuda para CESP, que é diferente do que ele estuda para Sesgran Rio e é diferente do que ele estuda para ESAF. Infelizmente, diferente do ponto de vista do Guilherme Biasotto e do Rittel, o meu é diferente. O aluno, eu fiz raciocínio lógico. Mas você fez para aquela banca examinadora.
Infelizmente, não dá para ele aproveitar para as outras brancas. Eu estou falando da minha matéria. Perfeito. Então, enquanto vocês estavam falando mais de dicas, é difícil pensar uma dica geral, porque cada banca tem a sua diquinha especial. Por isso que eu falei, eu convido a todos que estão assistindo isso daqui, não só ficar assistindo esse vídeo, mas ir atrás dos vídeos específicos que a gente grava. Eu gravei agora recentemente um vídeo sobre o que cai de matemática para Petrobras, o que cai de matemática para Transpetro, e acredito que vocês também devam ter feito alguma gravação do tipo. Sim. Então, se concentrem também em assistir esses outros vídeos, não fiquem só com o que a gente está batendo papo aqui hoje. E esses são vídeos que estão disponíveis no canal no YouTube, porque da mesma forma que tem o que cai na prova de matemática, tem o que cai na prova discursiva, que sai toda semana, são os comentários em cima das bancas, porque por mais que na discursiva a gente tenha o texto, a regra para a escrita é a mesma, mas isso que o Sérgio está colocando é muito importante, porque você adequa à banca. As particularidades são da banca, não do concurso. É da banca. Então, Perfeito. Isso é muito real mesmo. Então, é difícil eu pegar e passar dica, que nem vocês dois passaram. O que cai isso, o que cai aquilo. Então, a minha matéria já é assim, mais específica. Não adianta você fazer um curso para a CES Gran Rio que você vai estar estudando tudo de raciocínio lógico para qualquer banca examinadora. Infelizmente, não. Eu não sei como é que fica isso na parte de gramática, professor. A questão normativa, aspectos da língua mesmo, eles tendem a ser mais... Muda um pouquinho, a perspectiva da banca muda a cobrança. Algumas bancas gostam de trabalhar mais questões bem formais, a gente diz assim, mais formativa. Outras trabalham uma perspectiva mais interpretativa. A Sebrasp coloca regra, mas gosta muito da interpretação. Então, quanto mais prática de leitura você tiver, melhor. Isso não significa, não isenta ninguém disso da gramática, mesmo porque a gramática ela vem a favor do texto. Aspectos normativos são cobrados, sim, na redação, na prova discursiva. Independente de ser um estudo de caso, uma questão discursiva ou uma dissertação. Você vai ter que aplicar a norma ali, mas a regra ela é uma só. Então, e esse negócio, e se alguém vendeu essa ideia para você, está errado. Não existe exceção, é regra. Você vai para falar que, um exemplo bem simplista, o plural de hífens não tem acento, isso é uma exceção. Não é, isso é regra, porque a regra é muito clara. Palavras paroxítonas terminadas em N tem acento. Palavras oxítonas terminadas em ens tem acento. Então, não vou, se acentou oxítono, não acentou paroxítono. É regra. E muita gente vende isso como exceção. Isso é uma má interpretação daquilo que está colocado no livro, na gramática. Então, as provas elas tendem a ficar nessa linha quando você fala em língua portuguesa. Mas há 5 tópicos que são importantes, que você está vendo sempre presente nas provas de português e que puxa para a redação, que daí para puxar a sardinha aqui para o meu lado. Regência, concordância, colocação pronominal, uso de vírgula, pelo amor de Deus, as pessoas não sabem usar vírgula. E crase. Isso você não pode errar. Veja que eu não coloquei nesses 5 tópicos nem ortografia, nem acentuação, porque isso aí já tem que estar incutido em você. Você não pode errar grafia, você não pode errar a acentuação das palavras. Mesmo que você faça o concurso para um nível médio, técnico, não pode. Mas esses tópicos é como se o corretor tivesse um sensor na retina, ele olha para o teu texto, ele acha erro em uma desses 5 tópicos. Então, tem que tomar bastante cuidado para não errar nisso. E, de resto, é você focar sempre no edital. Aliás, é importante que o candidato que ele saiba fazer uma boa leitura do edital. A gente fizemos, né, Rita, recentemente, do Exatamente. Banco do Brasil. Comentamos, puxamos ali alguns aspectos que são importantes, porque, às vezes, as pessoas elas se centram em 3 pontos do edital. Cargo, remuneração e data da prova. Exato. Né? Esquece muitos, isso é importante também, mas esquecem outros que são igualmente, se não mais importantes. Ementário, pensando em discursiva, critérios de avaliação, isso está sempre no edital. Se a gente pegar lá o edital do Banco do Brasil, por exemplo, para focar em CES Gran Rio, porque falamos de FCC, falamos de Sebrasp, ESAF em relação à prova discursiva, extremamente, você não pode errar norma e não pode fugir nem de tema nem de gênero. Isso é um padrão de correção. Né? CES Gran Rio se assemelha um pouco àquilo que a gente vê nas outras bancas em relação a critérios e formulação de questões. As questões elas são bem elaboradas quando elas dão direcionamento para você. Você sabe sobre o que você tem que fazer. Mas o edital ele é muito direto em relação à avaliação. 4 itens a serem avaliados.
O primeiro deles é fuga ao tema. Então, quando você vai se propor a escrever, a falar, ali, redigir sobre alguma coisa, você tem que saber do que você está falando. E não pode ficar divagando, né? Eu preciso discutir esse assunto, é nesse assunto que eu vou focar. Fuga ao tema, zero a redação. Fuga ao gênero também, são 2 pontos importantíssimos. Às vezes também as pessoas focam só no tema, não, estou no assunto, mas aí não fez o gênero que foi solicitado, e isso é importante. A redação ela não é um bicho de 7 cabeças, não é a parte mais difícil da prova, mas também não é mais fácil. E ela exige de você, quer excelência em escrita, pratique. Pratique, você precisa praticar. A exemplo do que os professores colocaram aqui, existe a resolução o banco de questões da prova, existe também o prática de redação. Você pratica, você envia o seu texto, tem o feedback, a correção é feita, porque também de nada adianta você escrever e não ter o retorno. Você fiz o que era para fazer, então tem que ficar no gênero, tem que atender as características do gênero, da tipologia textual. Se você vai fazer uma dissertação argumentativa, tem que trabalhar argumento, tem que ser convincente, não dá para colocar, por mais que o argumento pessoal tenha validade, mas ele tem que ter fundamento, né? Não existe porque sim na redação, não existe. Então, esses são pontos bem importantes. Trabalha, Sesgran Hill foca muito no gênero, muito no tema, trabalha também aspectos normativos, isso é bem importante, você tem que escrever com correção, mas um ponto também muito legal e que está presente nas outras bancas é a questão da coesão, o uso dos recursos coesivos. Quando eu comentei lá que pega o conhecimento específico, traz para a discursiva, mas faz dela um texto, é por meio dos recursos coesivos que isso acontece. Então, você entender que a continuidade do que você está escrevendo depende de saber usar um assim, um entretanto, um por outro lado, indicar essas relações. A progressão do texto por si só. Então, esses são critérios avaliativos que se mantêm, são padronizados, de banca para banca. Há um olhar mais amplo. Vai haver pequenas alterações? Lógico, sempre há pequenas alterações, né? Mas elas focam em questões menores. Tá? Questões menores. Uma banca vai dar um valor maior, a FCC, por exemplo, que coloca ali para o conteúdo 40% da nota, Sebrasp já vai jogar quase 100%, porque a nota de conteúdo pega quase a totalidade do valor da prova. Então, isso muda. Por isso que é legal você conhecer a banca. Ou, eu estou assistindo a uma aula, legal, então assista uma aula com alguém que conheça a banca, porque muda a avaliação. O fazer o texto não muda, a avaliação muda. Então, é você que se adequa à avaliação de cada uma das bancas. Eu vou fazer um gancho nisso que você falou. Eu costumo usar uma metáfora quando eu estou dando aula para os meus alunos, que é o seguinte. Você entraria num campeonato de pôquer, professora? Não. Por quê? Porque eu não sei jogar pôquer. Ótimo. Então, como que você vai fazer um concurso se você não lê o edital? Leia o edital, descubra quais são as regras do jogo que você está participando. Veja se tudo que está escrito no edital você está se adequando. Porque não adianta nada você fazer um concurso e de repente lá diz que se você tiver tal coisa, você não pode. Não adianta você entrar com a ação depois, mesmo que você passe. Então, leia o edital, descubra quais são as regras do jogo que você está participando, veja qual que é a ementa, faça questões. Eu acho que isso é o que você precisa saber sobre como se preparar para um concurso. É o ponto de partida, na verdade, né? Achei ali perfeito. Primeiro, vocês viram que ele usou a metáfora? Eu estou cercada de pessoas que têm o dom da palavra. Eu vou pôr uma foto no meu Facebook depois e vou colocar que na foto se vê uma celebridade ao lado de 3 professores. Mas eu vou ter que mudar, porque o vocabulário aqui está tão precioso. Eu tenho que colocar que na foto se vê 4 celebridades, né? Boa, porque, olha, boa. Mas é muito correto isso que você colocou, Sérgio. As pessoas precisam entender onde elas estão se enfiando. Você não vai fazer uma coisa que você não conhece. Então, eu não vou participar de um concurso que eu não tenha perfil. E a questão do perfil você descobre como? Leia o edital. Sim, exato. Aí depois ele me liga, professor, tem como impetrar o mandado de segurança? O edital é ato administrativo vinculado, acabou. O que está determinado. Não existe uma agência reguladora que fiscaliza bancas, que fiscaliza edital de concurso público. Não tem essa. Mas a própria regulação é o edital. Exatamente. Sabe que aconteceu uma vez um concurso para PM Paraná e no edital dizia 20 linhas no mínimo ou 200 palavras. Você tem que contar as palavras. O menino fez um texto muito bom.
Muito bom mesmo, mas ele fez 199 palavras. Não tem o que fazer. Está escrito no edital. Então, não adianta. Você tem que ler o edital, estar ciente do que está lá para poder fazer certinho. Senão, não dá. Infelizmente, não dá. Né? E eu acho que para a gente poder finalizar todo esse bate-papo, a gente poderia falar sobre os concursos que vão ocorrer esse ano. Guilherme, você falou dos TRTs, né? Tem mais algum que você queria colocar aí para o pessoal? INSS? INSS. Pessoal, olha só. Atualmente, o INSS está com 16 mil vagas em déficit. Já o ministro da Previdência Social já entrou em contato com o ministro do Planejamento, eles já alinharam, já passaram isso. Agora, o próximo passo, salvo engano, é a autorização do concurso e provavelmente ainda esse ano possa sair. Ainda mais agora, com o adiamento da reforma previdenciária, e mesmo que a reforma previdenciária venha, ela não vem para alterar a legislação previdenciária, a lei. A reforma previdenciária altera a Constituição Federal. É uma coisa que muita gente estava preocupada. Ah, mas professor, peraí, mas vai mudar. Não vai mudar a Lei 8.212, não vai mudar a Lei 8.213, não vai mudar o Decreto 3048. A reforma da Previdência vem para alterar a Constituição, que é uma das maiores diferenças entre a reforma previdenciária e a trabalhista. A reforma trabalhista é uma lei ordinária que altera o decreto-lei, que é a CLT. A reforma previdenciária não, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que vai alterar a Constituição Federal. E quem vai ser mais afetado da reforma previdenciária não é o trabalhador privado, é o trabalhador público, é o servidor público. A maior incidência de mudança da reforma previdenciária é para o servidor. E com o adiamento da reforma previdenciária, aí sim que a necessidade do INSS acaba aumentando. Então, para o futuro, não para o futuro a médio prazo, futuro a curto prazo, INSS. E essa sua fala aí é legal para uma discursiva. É? Nossa, claro, porque você vai pegar os impactos, né? Impactos da reforma Nossa, olha, eu dando na aqui sociedade. Um tema de redação. Impactos da reforma previdenciária à sociedade, na esfera privada, serviço público. Na esfera pública. Perfeito, isso aí. Então nós temos aí TRTs, 4 INSS, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agente penitenciário. Você quer colocar algum outro? Não, e eu queria até destacar o seguinte: o candidato que está estudando para a Polícia Rodoviária e para a Polícia Federal, né? Claro, às vezes ele quer uma carreira federal mesmo, mas não se esqueça, né? Esse ano a gente já teve concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, já teve concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e nós teremos provavelmente no Paraná e em outros estados também. Então, e muitas vezes as matérias, né, grande parte delas acabam sendo as mesmas. Então, assim, você que foca para a carreira policial, não se esqueça que você tem os concursos estaduais de Polícia Civil e, em especial, também algumas polícias militares, né, alguns estados, eles têm provas que são muito próximas de concursos da Polícia Civil. Não é o caso do Paraná, né? Por exemplo, no estado do Paraná, por exemplo, prova para oficial da Polícia Militar é uma prova assemelhada ao vestibular. Mas em Minas Gerais, não. Em Minas Gerais, a prova para oficial da Polícia Militar é muito próxima de uma prova para delegado. Então, às vezes, a pessoa está estudando para delegado federal e as mesmas matérias, mesmo grau de profundidade. Minas Gerais, eu vi. Outros estados também de cabeça, agora eu não vou lembrar, mas você tem provas que são muito semelhantes. E a carreira, muita gente pensa na carreira para delegado, falando agora de bacharel em Direito, né? E esquece da carreira de oficial da PM, que em muitos estados está muito boa. Você muitas vezes já inicia ali como cadete, já vai ter uma boa remuneração, mas passando para segundo tenente, primeiro tenente, capitão, normalmente é onde há o grande acréscimo salarial, é o pulo. Mas quando você fala de oficial, você está falando do CFO? No Paraná, CFO. No Paraná, o CFO é o vestibular. Exatamente, que alguns estados não é pelo vestibular, é um concurso com matérias de direito, né? E com matérias de direito. Não, aqui o CFO é o processo seletivo vestibular, organizado pela NC, no concurso da Universidade Federal do Paraná. Exato. E a concorrência no CFO supera a medicina. Porque a carreira militar hoje também ela está fantástica, né? Dá uma olhada, veja o estado, mas tem os salários... menos vai sofrer impacto da reforma. Olha que interessante. Olha que fantástico. A carreira que menos vai sofrer impacto da reforma previdenciária é a carreira militar. Mas houve uma mobilização, não houve? Exatamente. Porque a categoria se mobilizou em relação a isso. E aproveitando o que o Gui falou, ontem o governador Beto Richa anunciou 100 vagas para escrivão da Polícia Civil. Olha só. Foi ontem. Ele em coletiva de imprensa.
Ele falou ontem 100 vagas mais cadastro reserva para escrivão da Polícia Civil do Paraná. Tem que aproveitar essa oportunidade, gente. Não deixem para depois. Você está estudando para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. Já emenda ali. Já emenda. Algumas matérias, é claro. Claro que, né, quando sair o edital, você vai focar, você vai ver quais são os pontos que são peculiares, né? O professor Sérgio ele falou muito bem, evidentemente algumas bancas você vai ter que aí, né, fazer aquele aprimoramento. E um curso, por exemplo, a prova com cursos, ele ajuda muito nisso, porque você que já tem um conteúdo, né, geral, justamente nas nossas aulas a gente vai destacar e vai focar nesse concurso. Então as aulas são preparadas, então, né, eu sempre digo, fácil nunca fica. Você que vai estudar, você tem que saber que é um caminho árduo. Mas é claro que nós conseguimos sim trazer para vocês aqui pontos importantíssimos da matéria. Vou dizer até de certa forma, né, por vezes até atalhos realmente dentro daquele conteúdo. E você, claro, estudando, resolvendo questões, revisando muito a matéria, porque também essa é uma questão importante, né, um conteúdo enorme, claro, então sempre ter um programa de revisão, né, você acaba alavancando as suas chances aí para aprovação. Né? Verdade. Bem colocado mesmo. Então nós temos tudo isso daí, nós temos também Petrobras, Transpetro, que saíram agora, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil, que saiu agora para o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, provavelmente vão ter para os outros estados também. São 30 vagas de contratação imediata e cadastro reserva. Exatamente. E nós temos também aí, dando sopa aí, MPU, que está para sair também a qualquer momento. Perfeito, né? Perfeito. Caixa? Caixa Econômica Federal. E nós temos também, você falou da Polícia Civil aí, eu acho que isso fecha bem aí as ESAFs, né? Receita Federal, o analista técnico administrativo, que é para nível médio. Então, esse 2018 promete bastante aí para vocês. Fiquem atentos aí nas novidades que o Aprova vai passar para vocês de cursos. Sim. Fiquem atentos nos outros vídeos que a gente também procura passar para vocês aí no canal do Aprova. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí você vai recebendo essas novidades o tempo todo. Exato. Sai à frente, quem se prepara com antecedência. Exatamente. É isso aí, gente. Muito obrigada. Um beijo, gente. É isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até o próximo. Até, tchau, tchau. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.